Sejam todos bem-vindos ao canal da Jana Viscardi, que obviamente não sou eu. E aí, tudo bem com vocês? Acredito que todo mundo aqui já deve estar sabendo que a nossa querida Jana está passando aí por um momento delicado, um momento aí que envolve problema de saúde de seus familiares, né, de sua mãe. Quem segue ela no Twitter já deve ter visto as mensagens, e aliás, se você não segue ela no Twitter, corre lá e siga ela no Twitter também. E antes de continuar, eu quero aqui dizer pra Jana, né, Jana, desejamos muito, assim, do fundo do coração mesmo, que essa situação se resolva rápido, que tudo dê certo, que todo mundo se recupere bem. Então receba aqui o nosso carinho. E como vocês devem ter percebido, o canal da Jana também está sofrendo algumas invasões. Nós já tivemos aqui o meu amigo André Jacobina lá do canal A Nova Máquina do Tempo, também tivemos o Renan do canal Mais Afinal, e hoje estou eu aqui com esse espírito de militância solidário aí, inspirado no Guilherme Boulos, invadindo canais no YouTube. Já invadi o canal do Carlito, o historiador, já invadi também o canal do Ferrez, que é escritor, e também já invadi o canal do Dead Consense, que é um colega meu de profissão. Aliás, falei colega de profissão, mas eu não me apresentei. Eu me chamo Tássio, eu sou servidor público e especialista em direito administrativo e também tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre direito. Há muitos canais produzindo conteúdo jurídico aqui na plataforma, mas a grande maioria deles se volta a criar material num formato mais de videoaula, pensando aí no pessoal que está fazendo concurso. Eu não, eu quero falar com vocês. Eu faço o que nós chamamos de divulgação científica ou popularização da ciência. Eu falo de conteúdo jurídico, comento leis, comento decisões, comento notícias, mas sempre buscando evitar o famoso juridiquês. E é exatamente sobre isso que eu quero trocar uma ideia com vocês, sobre como nós, do direito, nos comunicamos, não só entre a gente, mas também com o público, com os clientes, porque vocês sabem o porquê, principalmente vocês que acompanham o trabalho maravilhoso da Jana, porque a forma como nós nos comunicamos importa, e muito. Em 2015, um dos ministros do STJ, ou seja, um dos juízes de uma das cortes mais importantes do Brasil, ele disse que nos novos tempos não há mais espaço para o discurso rebuscado, palavras inúteis empoladas, enfatizando ainda que o tempo novo é da brevidade e da objetividade. Empoladas? A linguagem é um elemento trivial para qualquer ciência e em qualquer atividade profissional, mas para o direito ela é um pouco mais. Ela é como se fosse um requisito. Ela é tão importante, ela é um pressuposto tão importante para o direito, que a própria atividade do direito se confunde com a própria linguagem. Nós temos um ordenamento jurídico composto por normas, e aqui no Brasil, grande parte dessas normas são dadas pra gente na forma de lei. Já nos países de tradição anglo-saxã, como por exemplo é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, as normas se dão na forma de precedentes, que são resumidamente os julgados que passam pelos tribunais, pelas cortes, e firmam entendimentos que fazem com que aquele entendimento passe a ser uma norma. Tanto o nosso modelo, conhecido como Civil Law, como no modelo da Inglaterra, dos Estados Unidos, conhecido como Common Law, a construção das normas se dá por meio de uma linguagem. E toda linguagem comporta interpretação. Então, num primeiro momento, a construção dessa norma, seja uma lei pelo Congresso Nacional ou seja um precedente pelos tribunais, ela precisa passar por uma construção que significa transformar aquela ideia abstrata, sabe, aquele juízo de valor, aquele ideal de justiça, enfim, qualquer que seja o que se esteja decidindo, em texto, em um artigo, numa lei, em um precedente, em algo que vai ser materializado em palavras escritas. E essas normas estão aí, elas são genéricas, abstratas e se aplicam a todas as pessoas. Basta acontecer algum fato sobre qual vai incidir alguma norma que, pá, ela vai aparecer e vai tentar resolver aquela treta. Seja num casamento, seja no empréstimo, seja pedindo uma pizza, seja compartilhando uma notícia falsa, ou até mesmo matando alguém, em todas essas situações vão existir normas que vão incidir sobre o fato com o objetivo de tentar apaziguar o conflito. Porque esse é basicamente, ou resumidamente, o objetivo do direito: acabar com a treta. Então é isso, sempre que surge uma treta e as pessoas não conseguem resolver entre elas, o direito vai até a treta para tentar resolver a situação. E aí entram na história juiz, promotor, advogado, procurador e todos esses personagens do mundo jurídico que vocês já conhecem. E a função desses personagens é aplicar o direito e efetivar a justiça, basicamente por meio do quê? Pelo meio da linguagem, pelo meio da interpretação e da persuasão. Seja por meio da oratória ou seja por meio da escrita, que corresponde no nosso sistema jurídico a mais de 95% de todo o trabalho dos profissionais do direito. E puxando um pouco pelo lado histórico, vamos aí até uns 50, 60 anos atrás, a atividade profissional do direito, ela estava basicamente vinculado a uma pequena elite, por razões meio óbvias, já que o domínio da leitura e da escrita eram restritas a poucas pessoas. E segundo também porque essas atividades se vinculavam, e nesse caso se vinculam até hoje, a uma esfera de poder.
Basta você pensar que, por exemplo, na clássica repartição dos poderes do nosso país, nós temos 3 poderes e um dos poderes é exatamente o poder judiciário. Então, por causa dessa soma de fatores e também por causa da nossa tradição jurídica, que tem raízes lá em Portugal, o direito se caracterizou pelo excesso, pelo verbalismo e pela retórica. Uma busca tanto estética quanto de vaidade intelectual sempre se mostraram mais importantes para esses operadores do direito do que a própria mensagem que eles queriam transmitir. Isso porque muitas vezes os profissionais do direito se esquecem que os verdadeiros protagonistas dentro de um processo são as partes, e não o juiz, o promotor e o advogado. Quanto mais pomposa era a linguagem, mais se presumia que o profissional do direito era dotado de um notório saber jurídico. E isso foi se tornando uma cultura tão enraizada dentro do direito que está dentro das obras, da doutrina que constrói o direito na academia e principalmente também dentro dos tribunais. É sério, na faculdade tinha livros que a gente pegava para ler que eles eram tão prolixos, tão complicados, que às vezes eu sentia que eu não falava aquela língua, parecia que não era nem português. Aliás, muitos nem eram mesmos. Tem livros dentro da doutrina do direito que são tantas expressões em latim, em alemão e francês, e juro para vocês, alguns livros trazem essas expressões sem a tradução. Eles talvez presumissem que as pessoas devessem saber todas essas expressões logo no primeiro contato que você vai ter com tal matéria dentro da faculdade. Só que, ao lado dessas obras, principalmente aí nas últimas 3, 4 décadas, outros autores começaram a publicar seus livros com o mesmo conhecimento, com a mesma profundidade, mas com uma linguagem técnica clara, acessível e compreensível. Mas adivinha, grande parte dos autores, grande parte dos professores, principalmente os que têm, sei lá, uma formação acadêmica mais antiga, eles desprezam esse tipo de conteúdo. Puro ego. Pra vocês terem uma ideia, lá no meu canal, que é um canal que fala do direito, mas que não é pro público jurídico, é muito comum aparecerem comentários de estudantes de direito comentando e agradecendo algumas explicações, dizendo que eles não tinham conseguido compreender aquilo na faculdade. E quando eu vejo a grande quantidade de profissionais do direito defendendo a AI-5, defendendo o fechamento do Congresso, defendendo a intervenção militar constitucional, eu vejo que esse pessoal realmente não aprendeu nada na faculdade. Felizmente, dentro do direito, nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigma. Cada vez mais os profissionais do direito, especialmente os que estão dentro do poder judiciário, vêm clamando, vêm encampando uma luta pela simplificação da linguagem jurídica. Quando nós falamos simplificação apenas para não ficar confuso, nós não estamos falando em abandonar a linguagem técnica, a linguagem científica, que é própria do direito. Até porque essas expressões técnicas, elas ajudam a enxugar a comunicação jurídica, pois a gente presume que, por exemplo, os operadores do direito, eles não vão ter problema em entender expressões como litispendência, como prescrição, como codicilo e outras expressões técnicas. O que a gente quer dizer é que são dispensáveis umas verdadeiras monografias com textos rebuscados, barrocos, retóricos, cheios de citações, poesias e coisas assim que são inimagináveis, que, sabe, passam das 80, das 100 laudas dentro de um processo que corre na justiça. Algumas décadas atrás, tanto a quantidade de processos quanto o acesso à justiça eram bem menores, eram bem mais escassos do que é hoje. Cada vez mais as pessoas estão descobrindo que talvez o Poder Judiciário é um dos caminhos para que elas possam efetivar os seus direitos. Tanto é que, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nós fechamos o ano de 2019 com mais de 77 milhões de processos ainda em trâmite. E ainda, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, dados esses que eu vou deixar linkado para vocês aqui, as fontes, nós temos no Brasil cerca de 18 mil juízes, o que dá, em média, 4 mil processos para cada um desses juízes. Agora imagina o cara, entra uma ação, precisa contar uma história, contar todo o direito que vai se aplicar àquela história, fazer os seus pedidos, numa peça que dá lá 20, 22 páginas. Tranquilo, suave, é um número comum, é um número normal. Tá certo que ele até poderia contar essa mesma história e esses mesmos fatos em 5, talvez 10 páginas. Tem advogado, às vezes até promotor de justiça, que protocola a peça com mais de 100, 120 páginas de pura enrolação. O cara conta uma história de uma forma enrolada, às vezes até barroca, enfia poesia no meio, conta a história de todas as constituições para chegar na Constituição de 1988, para usar um artigo dessa Constituição para um argumento secundário dentro de um pedido. Cara, sem contar que depois ele pega 7 decisões de 7 tribunais diferentes que falam exatamente a mesma coisa que ele poderia ter dito em 5 linhas. Beleza, vamos lá, tem caso que é complicado, tem caso que realmente o cara vai precisar de 100 páginas para contar uma história. A própria, por exemplo, Lava Jato tem petições
que são extremamente extensas, dado a grande quantidade de pessoas, dado a grande quantidade de empresas e situações que o cara vai precisar, assim, ali, se estender. Mas isso são exceções. A grande maioria dos casos, em 10 páginas, sério, em 10 páginas você resolve. Até porque, dado o número de processos que nós temos hoje, se você protocolar uma peça extensa, prolixa, chata pra cacete, pode ter certeza que o juiz vai ler mal lido, vai passar o olho por cima. Pior que tem advogado que acha que o juiz vai pegar um balde de pipoca, sentar no sofá, abrir a peça e, sei lá, falar: agora vou ler essa excelsa petição de 80 laudas. Que maravilha de sintaxe. Nossa, como esta proemial delatória deste egrégio causídico é aprazível de se ler. Eficiência. A comunicação entre juiz, promotor e advogado precisa ser eficiente, clara, sucinta e objetiva. Sabe por quê? Porque tempo é dinheiro. Ninguém vai perder tempo lendo baboseira em processo. O juiz, quando percebe isso, simplesmente vai correr os olhos por cima do processo, procurando ali as coisas que são importantes para tentar entender de uma maneira mais rápida, e nesse processo ele pode acabar não entendendo direito aquilo que você deveria ter dito de outra forma. Até porque em pleno século XXI, o exercício do direito ele não pode ser mais, sabe, limitado pela erudição dos seus operadores. Além da questão da eficiência e da grande quantidade de processos, nós temos um outro elemento que nós precisamos colocar nessa balança, que é o fato do elitismo da linguagem jurídica afastar o direito ou o conhecimento do direito das pessoas. Imagina que você ganha, sei lá, um notebook super top, mas tá tudo em russo, e as teclas são em russo, e você sabe que aquele notebook faz um monte de coisa, cálculos, planilhas, edita vídeo, faz tudo, só que tá tudo em russo. Você não consegue usar, você não vai ter como usufruir do potencial que aquele aparelho poderia te proporcionar. Quando o Brasil, por exemplo, se tornou uma república, nossa, veio então os ares da democracia, né? Nos tornamos uma república federativa lá em 1889, e daí logo em seguida, em 1891, nós tivemos uma nova Constituição. Beleza, agora nós temos democracia, e democracia é o poder exercido pelo povo, não é? Tecnicamente não. Na verdade, o nosso sistema democrático, o poder é exercido pelo cidadão. Resumindo, quem vota, quem participa da democracia são os cidadãos. O problema era: quem era cidadão? Para se ter uma ideia, lá em 1891, só era cidadão o homem do sexo masculino, tá? Não tô falando num gênero, né, neutro, nem nada assim, o homem do sexo masculino. Maior de 21 anos, alfabetizado, não podia ser desocupado ou mendigo, não podia ser praça tanto do exército quanto da polícia, ou seja, soldado, sargento, cabo, tanto do exército quanto da polícia não podia votar, e também os membros das ordens religiosas, padre, pastor, bispo, cardeal, esses também não tinham direito a voto. Quem votava nessa época? Praticamente ninguém. Agora, fazendo um paralelo com o direito, se você garante direitos na Constituição e nas leis, mas as pessoas não têm acesso, elas não conseguem compreender, elas não conseguem identificar uma situação em que seus direitos estão sendo lesados, seja na qualidade de trabalhador, seja na qualidade de cidadão, por exemplo, que está sendo preso numa situação irregular, seja como consumidor, enfim, qualquer situação, como que você vai exercer os seus direitos na sua plenitude? Como que você vai efetivar ou lutar pelos seus direitos se você nem sabe onde eles começam e onde eles terminam? Simplificar a linguagem jurídica é, além de tudo, um exercício, um trabalho de cidadania. É aproximar as pessoas por meio do conhecimento dos seus direitos. E isso vai ajudar com que elas possam efetivar esses seus direitos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham sobre esse tema, se vocês já repararam esse elitismo na linguagem do pessoal de gravata. Deixa aí um comentário, né? Vou tentar interagir com vocês, e quem sabe a gente se vê lá no meu canal, ou então aqui nos comentários do vídeo. Um abraço a todos.